En 5, 4, 3, 2, 1. Olá, bem-vindos a mais um Circuito Brasil, essa parceria da TX Plus com o Win4Health. Vamos conversar sobre a importância das pessoas, das empresas, protegerem os seus dados sensíveis. No momento de alta tecnologia, de alta velocidade da informação, a proteção de dados ganha uma relevância cada vez maior, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Para conversar hoje com a Kátia Cardoso, ela é advogada, é doutoranda em proteção de dados, servidora pública há 16 anos, tendo trabalhado por uma década inteira na presidência da República. Hoje, a Kátia é a gerente de projetos na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Kátia, muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo sobre proteção de dados. E aí, primeira pergunta que eu te faço, que você que é advogada, né? Qual é o panorama jurídico da proteção de dados no Brasil hoje? Bem-vinda. Olá, boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos escutam. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante. Realmente é um momento muito oportuno. Sobre o panorama, Marcelo, tem um cientista de dados e matemática do Reino Unido que ele proferiu a seguinte frase. Ela é bem instigante, eu gostaria também de introduzir, né? Ele diz que os dados hoje é o novo petróleo. E, de fato, isso é verdade porque é o insumo para todas as tecnologias disruptivas. Todas as bases de negócios das plataformas digitais, como a inteligência artificial, as chamadas DNNs, né, que são redes neurais que utilizam o aprendizado de máquina para poder lançar os seus produtos, né? Então, em decorrência disso, surgiram alguns inconvenientes, né, do ponto de vista de proteção de dados, a segurança jurídica e de proteger o próprio titular do dado. E esse é o objetivo da LGPD. Um dado importante, Marcelo, é que o Brasil é o segundo maior país do mundo que vazam dados pessoais. Tem um relatório que saiu recentemente da autoridade que fala que os setores mais requeridos são as plataformas digitais. O setor financeiro vem em seguida, depois o serviço público, o serviço de telecomunicações. Hoje, são 5.554 municípios, 24 estados e mais de 6 milhões de CNPJs que têm que se adequar à lei. Apenas 20% das empresas hoje no Brasil estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. E com relação a toda essa conjuntura, né, é uma preocupação não só do ponto de vista do Brasil, do ponto de vista internacional. Algumas regulamentações, né, tiveram um papel importante na definição desse panorama jurídico global para garantir exatamente a proteção de dados pessoais. Posso citar, por exemplo, a Convenção 108 de 81, a Diretiva Europeia de 95, né? Em 2018, lá na Europa, foi lançado o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Embora aqui no país nós já tivéssemos também algumas normas tangenciando a proteção de dados, como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro Positivo, o Marco Civil da Internet, mas foi com a LGPD que nós avançamos nesse regime jurídico específico para tratar os dados pessoais no Brasil. E o Brasil, Marcelo, seguiu avançando nessa pauta. Em 2020, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Muitas pessoas não conhecem, né? Mas é uma autoridade que inaugurou com seus 5 diretores e hoje tem aproximadamente 100 servidores na ANPD. É uma autarquia de natureza especial, é o órgão regulador que tem como missão precípua zelar pela proteção de dados. Avançando nesse sentido, o Congresso, em 2022, inseriu na Constituição Federal o direito fundamental à proteção de dados pela aprovação da emenda constitucional 115. Então, Marcelo, o que acontece hoje no Brasil? Podemos falar assim que a lei não pegou, né? Tratava-se mais de uma das leis da hemorragia legislativa que a gente
presencia no Congresso, eu trabalhei 3 anos na assessoria parlamentar, e observo que todos os dias tem aquele monte de leis. Então, algumas pessoas pessimistas falam que a Lei Geral de Proteção de Dados não vai pegar. Eu tenho certeza que está avançando muito. O objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados é proteger o direito fundamental de liberdade, de privacidade, do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, como eu disse, não é pessoa jurídica, e é pelo fato de ser uma das maiores representações do indivíduo. Tem um autor muito, é o Papa, né, aqui no Brasil, Danilo Doneda. Ele falava assim, no livro publicado em 2006, ele faleceu recentemente, foi um dos grandes precursores da proteção de dados no país. Ele fala que quando nós perdemos o controle sobre os nossos dados pessoais, nós também perdemos o controle sobre nós mesmos. Então, na prática, Marcelo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela aplica-se a governos, empresas, ou seja, condomínios, igrejas, todos têm que se adequar à lei. E a lei, ela, é uma lei mais que traz princípios. Os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados são finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade. Os dados têm que ser tratados com transparência, tem que adotar medidas de segurança. Tem também a responsabilização de quem trata os dados pessoais e tem que prestar conta de tudo que se refere a dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados, ele divide os dados em 2 naturezas. Os dados comuns, que está lá no artigo 7º da lei, que fala sobre, que é o CPF, o RG, o e-mail, número de passaporte, profissão, estado civil, isso são dados comuns. Mas a lei protege com mais rigor quando se trata de dados sensíveis. Então, existem os dados comuns e os dados sensíveis. O que são os dados sensíveis? Os dados sensíveis, eles abrangem origem racial, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicatos, organizações filosóficas. Então, por exemplo, do que adianta você perguntar, para que serve, qual que é a finalidade de você perguntar a religião quando você atende um paciente no seu consultório? Para a religião, porque se o paciente for submetido a uma cirurgia, eu posso precisar de uma transfusão sanguínea, tem algumas religiões que não permitem essa ação. Então, eu posso utilizar uma base, né? Lá tem, no artigo 11, tem o que fala dos dados sensíveis, tem as hipóteses legais para o tratamento desses dados. Qual que é a razão de você perguntar, numa entrevista de emprego, o estado civil? Para fins de benefícios dos filhos. Então, tudo hoje, todos os dados que forem coletados têm que ter uma finalidade. Aí eu pego essa última parte aí para te perguntar 2 coisas. Temos cultura hoje na sociedade para as pessoas, para as empresas exigirem que os seus dados sejam respeitados, não sejam vazados, e o que a ANPD pode realmente fazer do ponto de vista objetivo com aqueles que não respeitam a lei geral, por exemplo? Do ponto de vista do titular, eu falo porque a gente tem que dividir, né? A Lei Geral de Proteção de Dados traz 3 figuras importantes: o controlador de dados, o operador dos dados e a figura do encarregado. Então, do ponto de vista do controlador, né? Do operador e do encarregado, existem algumas medidas descritas lá no artigo 46 da lei que tem que adotar medidas de segurança, políticas de governança, tem as ISOs também internacional que ajuda também o controlador a promover o compliance, que é a conformidade do tratamento de dados com a lei, com as boas práticas internacionais. E do ponto de vista do titular, tem algumas medidas simples. Por exemplo, evitar passar por telefone informações bancárias, identificação pessoal, evitar clicar em links enviados por SMS, utilizar antivírus, suspeitar de pedidos de dados, pessoas de transferência de recursos financeiros.
E tem uma questão também que a cultura no Brasil, né? Nós temos, na verdade, isso também eu posso me enquadrar, né? Eu me identifico. Nós não temos o hábito de ler a política de privacidade quando abrimos um site. Por exemplo, a autoridade italiana baniu o ChatGPT. Por que ele baniu? Porque a política de privacidade não se adequava ao regulamento europeu. Existe uma bolha que fala sobre proteção de dados. É uma bolha de advogados, um grupo específico de advogados. Mas e os 200 milhões de brasileiros? Como fazer para melhorar isso no Brasil? Aí vem com questão de educação, políticas estruturantes, poderia inserir ali no currículo do ensino fundamental. Então, por exemplo, se eu baixar um aplicativo de determinado supermercado, por exemplo, eu vou ter desconto. E se eu não baixar? E se eu não quiser compartilhar? E se eu não quiser trocar os meus dados por desconto? Às vezes, o próprio titular fica um pouco amarrado. Mas eu estou precisando de dinheiro. Como que eu não vou dar meu CPF para ter desconto? Estou precisando. Então, é bem complicado, Marcelo, mas nós vamos conseguir. Você diria que hoje o Brasil é um dos países que está avançando de maneira concreta com relação não só à implementação de uma lei de proteção de dados, mas também do efetivo cumprimento dela por parte daqueles que estão ali por trás, né? Porque seria até interessante se você pudesse falar um pouquinho, Kátia, no que implica, né, o não cumprimento, por exemplo, da lei geral. Aqueles que deveriam cumprir não cumprem. O que acarreta, por exemplo? Marcelo, essa é uma pergunta excelente, sobretudo para retomar aquela questão que eu falei anteriormente, que muitos falavam que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não ia pegar. Esse ano, em fevereiro, a autoridade cumpriu uma determinação trazida pela própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são 9 sanções que, a depender do caso concreto, a autoridade pode aplicar. E esse ano saiu a resolução número 4 da ANPD, regulamentando essas sanções, em especial a sanção de multa simples, que pode chegar a 50 milhões de reais por infração. Então, pode ter também a publicização da infração. Imagina uma empresa que não protege os dados, a reputação dela cai por terra, né? Eu não vou contratar com essa empresa, porque ela não tem cuidado com os meus dados pessoais. E como eu falei, os dados pessoais é a representação do indivíduo. Então, é um direito fundamental. Isso também vai muito pela reputação da empresa. Outra sanção também é o bloqueio, a suspensão dos dados, né, como aconteceu lá com a autoridade italiana, com o ChatGPT. A LGPD já tem hoje 26 processos de fiscalização em curso. A lógica de regulação da ANPD, hoje as modernas regulações são assim, é uma lógica de regulação responsiva. Se a regulação responsiva não acontecer, a ANPD hoje já pode atuar por uma questão mais incisiva, repressiva. Caminhando um pouco mais já para o final, eu queria a tua opinião, né, como especialista na área também, sobre a inteligência artificial, sobre a importância de se regulamentar a inteligência artificial. A gente já abordou o tema em alguns programas e chama muito atenção quando você vê que aqueles que estão desenvolvendo a inteligência artificial são os primeiros que chegam e dizem, olha, temos que dar uma segurada aí porque a coisa está indo muito rápido. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pouco se sabe, né, sobre o que está por trás, né, dessa inteligência artificial. Não tem muita transparência nos algoritmos. Quem é responsável pela modelagem desses algoritmos? Então, quem são esses trabalhadores? Qual é a sua formação? Então, isso pode, inclusive, além dessas questões de privacidade que eu já falei, outras questões suscitadas sob a ótica jurídica, por exemplo, quem está por trás dessa inteligência pode reproduzir alguns padrões indesejados, por exemplo, discriminação, o racismo. Em junho desse ano, né, um médico quase perdeu sua carreira, 20 anos, né, porque a IA errou e associou o seu nome a mais de 100 assédios sexuais, devido a um erro no algoritmo. Como saúde, segurança pública, um diagnóstico errado de IA, que esse é o futuro, né, a inteligência artificial, inclusive, está atuando, está evoluindo nesse sentido. Um diagnóstico errado, eu trabalhei como fisioterapeuta em UTI, muitos anos.
antes de ter minha formação em Direito. Então, eu conheço, assim, um pouco como que os dados são... Naquela época não tinha inteligência artificial, né? Mas um diagnóstico errado, por exemplo, dado pela inteligência artificial, pode custar uma vida. O senador Pacheco apresentou um projeto, né, um projeto bem importante. Ele cria um rol de direitos básicos para que haja explicabilidade, transparência e auditabilidade dos algoritmos. E que também que haja participação humana, né, nas decisões automatizadas. A questão que estava em discussão era se ia fazer uma norma mais transversal ou uma norma mais focada para o setor, né, para cada setor. A tecnologia, ela é muito rápida, né? Então, se eu for tentar regulamentar a tecnologia, logo ela vai se tornar, a lei vai se tornar obsoleta. O desafio aí é regulamentar o impacto dessa tecnologia. O que nós podemos falar? Essa lei, ela dialoga em muitos pontos com a Lei Geral de Proteção de Dados. E eles falam também de uma autoridade para poder fazer essa regulamentação da inteligência artificial. Ainda não se definiu. Tem algumas pessoas que militam na questão que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados seria a autoridade, o órgão mais... que tem mais convergências temáticas com a parte de inteligência artificial e proteção de dados. Mas isso não está definido. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Perfeito. Pessoal, essa foi a Kátia Cardoso, que esteve hoje conosco, batendo esse papo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela que é advogada, doutoranda em proteção de dados, é gerente de projeto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E fica aí o alerta, né? Para que todo mundo, né? Você que tem seu negocinho, você que é um cidadão comum, né, Kátia? Na questão de proteger os seus dados, aquela informação que te pertence. E outro não tem o direito, sob hipótese alguma, de vazar isso sob qualquer justificativa. A gente deve voltar a conversar com a Kátia mais para frente sobre novos assuntos aí, sobre a evolução também dessas leis que estão por aí, essas discussões, a questão da inteligência artificial. Eu agradeço a todos que estiveram conosco e a gente volta na próxima sexta-feira com mais um Circuito Brasil, nessa parceria da TX Plus com o InfoHealth. Kátia, um abraço, até a próxima, e a todos, até a próxima também.